Começa agora mais um episódio do Pode Sim, o podcast onde nós falamos sobre o poder de empreender, pertencer e, claro, o poder das conexões. Hoje eu tenho como convidado um dos meus mentores, um grande amigo, uma pessoa que inclusive me influencia muito nesse método que eu aplico hoje com minhas mentoradas e com todos os cursos online que eu tenho, que é o método Paz, Pix e Palco. Só que aqui no Pode Sim a gente faz uma pausa estratégica para trazer conteúdo para você. Eu sou Chay Carione, se você ainda não me segue nesse canal do YouTube ou no nosso canal do Spotify, comece a seguir agora e compartilhe com alguém que vai fazer sentido depois que você escutar toda essa conversa, esse bate-papo com ele, que é o Alisson Zigulich. É um gaúcho que saiu lá da sua terra, assim como eu, lá do interior, para dominar o mundo. Nós somos tímidos, talvez você não acredite, mas eu também fui uma criança tímida, mas somos palestrantes de grandes palcos hoje. E recentemente, inclusive, estávamos lá no Nordeste, sentadinhos na plateia, antes de subirmos num palco gigante para falarmos do poder de escalar os nossos negócios e o nosso posicionamento no digital. Alisson, seja muito bem-vindo ao Pode Sim. Vai ser uma conversa maravilhosa, porque ter uma conversa com você sempre é muito enriquecedor. Olha só. Eu quero muito que você se apresente aqui para a nossa audiência. Obrigado, Chay. Obrigado pelo convite, né? De estar aqui. É um prazer estar aqui conversando contigo mais uma vez. Bom, meu nome é Alisson Zigulich. Comecei muito cedo, eu comecei como programador, né? E o que me levou a, com 16 anos, me emancipar e abrir minha primeira agência de marketing digital, que talvez tenha sido algumas das maiores experiências que eu tive, assim, com negócios, né? Bem amplas experiências, porque eu trabalhei com muitos tipos de negócios. Eu fui dos 16 até os 24, onde eu vendi ela. E eu vendi justamente por causa de um ponto, né? Eu descobri que, olhando para a minha base de clientes, eu descobri que talvez 80% dos meus clientes, eu gerava 60%, 70%, 80% até por cento do faturamento deles e eles não tinham ideia do que eu fazia, né? Não tinham essa percepção de valor. Não tinham, eles não sabiam exatamente o que eu fazia. Imagina que tu tem uma empresa, tu contrate uma agência e tu não sabe o que eles fazem, né? Mas daquilo dá resultado. E aquilo traz 60%, 70% do teu faturamento. Como é que tu não sabe, né? Tipo assim, é gestão de conhecimento zero, né? Só o que eles queriam é que no final do mês eu mostrasse quanto que eles ganharam, né? Investiu tanto, ganha tanto. Imagina esse cenário em 80% dos teus clientes. Quando eu percebi isso, eu pensei assim, cara, como agência eu nunca vou ganhar tanto ou fazer tanto resultado quanto eu posso fazer se eu estiver fora daqui. Então eu vendi a minha agência com 24 anos, comecei dos 24 até os 27 anos a comprar participações em vários tipos de negócio. Comprei pequena participação em rede de hotéis, em pet shop, não sei o quê, e eu fui ficando de 6 a 10 meses dentro desse negócio para tocar o negócio e depois vender ele para o próprio dono pelo novo valor de mercado, né? Fiz isso até os 27 anos, foi quando eu decidi que eu deveria voltar a construir os meus próprios negócios e reconstruir as minhas coisas. E dos 27 até agora, eu fundei e comecei a construir várias empresas. Hoje a gente tem uma holding, né, com empresas na área de educação, de tecnologia e indústria, né? Então, assim, esse é um resumão aí. É um resumão. Na área de educação, qual é a empresa hoje que você toca e o que você entrega? Eu participo, inclusive, de algumas das tuas frentes na educação. Fala um pouquinho desses 3 pilares. Vamos começar primeiro pela educação, depois você vai falar aí da tecnologia. Também sou tua cliente da tecnologia. Legal. E depois da indústria, que eu também sou tua cliente da indústria. Muito Vamos bom. lá, vamos lá. Porque a gente vai se tornando amigo, parceiro, cliente. Eu acho em isso tudo, muito né? legal, né? Muito legal, muito legal. Bom, dentro da educação eu comecei tudo com acelerar, né? Que comecei com a imersão no controle do jogo, que foi uma imersão que desde 2016 eu toco ela. Eu toco 2 vezes por ano só hoje, porque por causa das prioridades das outras empresas. Mas eu comecei justamente porque eu comecei a entender como gerar essa demanda e eu quero ensinar isso para outras pessoas, além de estar aplicando dentro das empresas, eu quero ensinar. Eu comecei a ensinar. Gostei muito disso, né? Gostei muito de educação, apesar de, como tu comentou no começo, ser muito tímido, eu gostei muito de educar, de ensinar, de mostrar algumas coisas que podiam fazer total diferença dentro desses negócios. Encontrou o teu palco. Eu encontrei o que eu queria falar, né? E realmente o que gerava transformação a partir Perfeito. daquilo, né? E com essa decisão, comecei a fazer e comecei a crescer. Hoje eu enxergo a educação, as empresas de educação dentro da holding, muito mais como foco de tracionar os outros negócios,
Mas ainda assim, o Acelerar ainda continua com essa visão de, não, eu quero continuar ensinando e construir e melhorar essa metodologia que eu criei. Entende? Sabes que na imersão no controle do jogo, que eu brinco que lá na página 23 eu tive uma virada de chave muito grande no nosso negócio, mas é justamente por conta do momento em que você fala da escala de consciência do cliente. E a educação, ela precisa existir em todos os negócios. Porque a educação interna e externa, ela faz com que a gente vá fazendo esse caminho de escala de consciência do nosso cliente. Exatamente. Porque nesse mundo muito imediatista, a gente acha que tá muito óbvio, o cliente precisa, né? Ele precisa, a gente vê o que ele precisa, muitas vezes ele nem sabe o que ele precisa, mas a gente já está enxergando, porque aquele nível de consciência baixa muito, né? Ver, né? E a gente consegue ver. Mas como que ele não sabe? Como que ele não percebe valor? Como que ele não compra? Como que ele demora tanto? E essa educação, ela parte de um trabalho realmente de tração. E de, além da tração, eu acho que de LTV mesmo. Não, com não certeza. A gente consegue impacta trazer demais no LTV. Impacta demais, que a gente consegue vender mais e melhor para o mesmo cliente. Sabe que eu construí, inclusive, uma aula sobre isso. Posicionamento para você vender mais e melhor para o mesmo cliente. Porque é algo que a gente consegue fazer isso dentro de casa. Sai mais barato, é mais satisfatório, tem mais qualidade e nós continuamos em movimento aprendendo a gerar valor para esse cliente. Mesmo às vezes com a mesma solução. E aí, quando a gente fala da tecnologia, que é a tua base, né? Um menino que foi programador, eu já assisti as suas palestras algumas vezes, tem umas que você conta que ficava de madrugada lá construindo site, enfim. Como que é a empresa hoje ou os negócios de tecnologia, inclusive nesse universo do digital? Hoje você mora aqui em Alphaville, né? Que eu considero como a capital do digital no Brasil. A gente tem aqui um capital do negócio, né? Dos negócios, principalmente dos negócios de tecnologia e do digital. Eu sou de Florianópolis, mas lá a gente tem uma tecnologia, um polo tecnológico muito forte, mas não é um polo do digital. Exatamente. Né? É um polo do tecnológico, das startups, dos programadores, muitas vezes, mas não com esse olhar de negócio do digital, como a gente tem aqui em Alphaville. Conta um pouco sobre essa linha, esse pilar do tecnológico da tua empresa. Então, até conectando, né? Tu vê quando tu falou ali de aumentar a LTV, né? A gente tem algumas empresas na área de tecnologia. Uma delas é a Great Pages, que é aquele software para criação de landing pages e sites, né? Hoje a gente tem 3 para 4 anos, a gente está com 280 mil sites em mais de 60 países, né? Então a gente cresceu muito rápido. E eu posso garantir, assim, grande parte desse crescimento veio por meio da educação. E digo mais, os clientes que vieram por meio da educação, eles duram mais tempo dentro da base. Porque tu ensinou coisas que... Tu resolveu problemas deles para entrar e resolveu problemas que fariam muitas vezes eles saírem da assinatura. Então a gente trabalha muito... Essas empresas de educação trabalham muito educação para ele. Tanto é que a gente tem um curso que tem 34 mil alunos já. Que esse curso é um dos cursos que a gente vende e que acaba ensinando o nosso cliente a comprar o Great. Entende? Porque o nosso cliente vai lá, chama landing pages que convertem. Então, o cliente vai lá, aprende tudo sobre como criar uma landing page que vai ter uma taxa de conversão maior, uma página de captura ou página de vendas melhor. Só que ele aprende também usando o Great Pages, entende? Porque o Great Page tem algumas sacadas que a gente consegue ter uma performance melhor. Quando ele acaba de ver o curso, ele contrata o Great. Então, assim, dentro de tecnologia, né, eu sempre fui muito focado em performance, segurança, eu sempre gostei muito de segurança, aprendi essa parte de invasão, de hacker muito cedo, e isso me deu uma base de segurança muito grande. Então, assim, segurança, velocidade, design são praticamente nossos pilares, né? Perfeito. E facilidade, né? Então são nossos pilares. E quem não quer, né? Ter um site seguro, rápido e bonito. Exatamente. É isso. É isso. E aí eu comecei a aplicar essa mesma estrutura aos softwares. Quer dizer, como é que eu faço que a gente consiga cumprir esses pilares em qualquer tipo de produto, né? Então, a ideia da construção da holding de tecnologia foi justamente isso, ó. Construir a base de tecnologia e eu consigo rapidamente pegar um outro produto, até que já existe, e colocar e assim, conectar com essa base de tecnologia. Eu faço ele ficar muito mais rápido, muito mais performático, com um custo muito menor. E isso dá uma vantagem muito grande no mercado, né? Tanto é que hoje, para os nossos concorrentes, a gente chega a ser 6 vezes mais barato em custo, entende? Então, assim, grandes concorrentes no mercado brasileiro e americano nos procuram para ser fornecedores deles, justamente porque a gente tem um foco de performance muito grande e custo baixo. Interessante você falar isso, porque eu, como mentora de posicionamento, eu falo muito que o preço, né, o preço é commodity. E o valor é posicionamento.
ainda na tecnologia, ainda nesse mercado varejo, enfim, que precisa de site, de venda, o comercial, ainda se olha muito o custo, o preço, né? Se Uhum. compara muito isso para depois perceber o valor durante a utilização. Uhum. Então, mas é mais barato, o custo-benefício, e esse trabalho do posicionamento, esse trabalho de percepção de valor, você faz isso por conta do network, por conta da ambiência, por conta de, inclusive, vencer o desafio da timidez ou de ser Uhum. um cara mais dos bastidores, do pensar e subir no palco. Esse posicionamento ele é muito importante, você como CEO de tudo isso. Uhum. Você percebe que isso tem uma chave para virar Tem. ainda? Ou como é Não, que está sendo feito? eu percebo assim que eu tenho um posicionamento para fazer que tá mais para frente. Hoje o meu foco tá muito mais dentro das empresas. Tanto é que eu fiz uma promessa para todos os meus sócios no final do ano, né, gente? Esse ano eu vou ficar muito mais focado em vocês e auxiliar vocês. Até uma conversa que a gente teve, né? Eu tive alguns dias viajando, fazendo palestra. Daí nessas palestras eu conversei com meia dúzia de pessoas de outras empresas, né? Deu 6 meses, as pessoas me ligaram assim, cara, aquilo que tu me falou transformou o negócio lá e tal. Aí eu fui fazer uma reunião com meus sócios, né? Aí eu comentei com eles, fulano e fulano, ó, conseguiram aumentar aumentou 30%, outro aumentou 60% do faturamento em 6 meses, cara. Fazendo 2, 3 coisas que eu falei. Eu falei assim, mas por que tu não fala pra nós? É Por que tu não tá verdade. aqui todos os dias falando pra nós? Aí a gente organizou esse ano, que a gente tem um encontro quinzenal de mastermind só dos Só sócios. do sócio. Você me comentou isso mesmo. Não, é incrível. E a gente tem uma janta a cada 2 meses, que é lá em casa, só com sócio também. Isso mudou os negócios, entende? Mudou, assim, radicalmente os negócios. Por quê? Porque tu tá atuando dentro de casa, entendeu? Tem intencionalidade. Então, e aí tá o ponto. Hoje eu tô totalmente intencional em ajudar os sócios nessa estrutura. E provavelmente ano que vem eu vou, tipo, focar mais pra fora. Eu vou continuar com isso interno, porque eu vou fazer disso uma rotina, né? Claro, Mas ano que vem eu vou focar mais pra fora. Porque daí eu sim. vou tracionar mais coisas pra dentro dos negócios. Não, e tem muito a ver com o Paz e Pix que eu falo, Uhum. que é essa parte da organização, da segurança, dos Exato. processos e Uhum. da presença. O Uhum. sócio ou os liderados, né, os nossos líderes, eles precisam da nossa presença, Uhum. que passa a confiança para que eles produzam mais Pix. Claro. Né? Para É que isso eles aí. estejam no comercial, para que eles estejam na frente do Uhum. nosso negócio, nos representando muitas vezes. Esse desafio de liderança, eu já vou chegar lá na indústria, que eu sei que a gente tem Uhum. o pilar da indústria ainda, mas esse desafio da liderança é algo que você aprendeu com a roda girando? Porque eu acho você uma pessoa muito boa com pessoas. Uhum. Me conta um pouco desse desafio do empreendedor, do Alisson empreendedor, Uhum. empresário, que precisa não só ser o cara que coloca a mão na massa, o que vende, o que fala, como Uhum. aquele que vendia hamster, Uhum. Media tudo. criava, fazia o parto e ainda vendia, né? Aham. Mas aquele que precisa também sair da linha de frente Uhum. e deixar o time rodar. Como é que é Legal. esse Alisson gestor? Legal. Tem uma história bem longa, eu vou resumir. Mas assim, eu sempre percebi que eu tive amizades com todos os grupos, né? Imagina na escola, eu tinha amizade com todos os grupos. Não era um grupo só, era todo mundo eu conhecia e me dava muito bem. Quando eu fui montar minha primeira empresa, eu convidei vários amigos, assim, e tentei montar uma empresa com vários amigos, né? Deu certo, a gente começou a funcionar, tipo assim, os primeiros anos foi difícil, mais por gestão mesmo, que eu não sabia fazer, eu comecei muito novo, e eu não tinha nenhuma noção disso, mas eu sempre me vi com algumas regrinhas básicas, assim, que sempre deram certo, né? Tanto é que a gente tem coisas como, por exemplo, cara, a gente mudou do Rio Grande do Sul para Balneário Camboriú, e mudaram 8 famílias com a gente. Aí, tipo assim, eu fui de Balneário para São Paulo e mudaram 14 famílias com a gente. Quer dizer, tipo assim, como é que toda essa galera muda? Por que ninguém decidiu ficar? Porque assim, um ano depois a gente mudou do Rio Grande do Sul para Balneário, deu um ano e um mês. A gente mudou para São Paulo. Mas as pessoas tomam essa decisão de não, a gente quer continuar junto e, sabe? E eu entendi assim, e daí, sabe quando tu nunca se liga, assim, eu nunca olhei pra isso e perguntei assim, cara, o que eu fiz pra isso acontecer? Não, porque pra mim parecia meio natural, sabe? Não, é um grupo que tá com a gente, né? Tão todo mundo conectado, é óbvio que iam querer ir junto. Só que alguém me perguntou algum dia, nossa, como é que tu fez para as pessoas? Não fiz nada. E aí eu comecei a me perguntar assim, O só que que, eu fiz? o que eu fiz? E aí eu comecei a me lembrar de regras que eu sempre tive, assim. Primeiro, comunicação, né? Tipo assim, cara, tem que estar claro tudo pra todo mundo o tempo todo e tu tem que estar se comunicando com as pessoas que tu precisa se comunicar dentro da empresa o tempo todo e assim, demonstrando teus valores, demonstrando quem tu é, né? Liderando, assim, através desses exemplos, né? Tanto é que, assim, dentro das empresas, não tem nenhum cargo que eu esteja diretamente ligado à operação.
Então eu tenho que demonstrar isso para meus líderes, mas tenho que demonstrar para toda a empresa também. E Claro. não só em uma empresa, nas outras, né? Então, assim, como é que eu comunico isso dessa forma? Comunicação, uma coisa que eu chamo de brilho no olho, sabe? Tipo, sabe quando tu tá falando de alguma coisa e a pessoa diz assim, nossa, essa pessoa vai conseguir. Uhum. É impossível que ela não consiga, porque com essa vontade que ela tá, tipo assim, essa alegria, ela vai conseguir fazer, sabe? Então, assim, quando tu apresenta as coisas e quando tu vai defender algo ou vender algo, né? Eu sempre tive esse brilho no olho, sabe? Essa energia, assim, sabe? E a outra coisa é credibilidade, né? É que eu sempre falei, assim, tu quer garantir que tu tem uma liderança ruim ou que tu não tem resultado com teus liderados, é quebrar a tua credibilidade. E como é que tu faz isso no dia a dia? Tipo, você fala, a gente vai bater essa meta aqui. Aí não bate. Aí não, a gente vai fazer tal coisa. Aí não faz. Entendeu? Nada que tu, assim, coloca de objetivo acontece de verdade. Em algum momento, as pessoas, quando tu disser algo, elas vão dizer não vai dar certo. Entendeu? Então, assim, é cuidar muito da tua credibilidade. Eu acho que essas 3 coisas eu sempre cuidei, sabe? Eu sempre tive um cuidado, porque eu sofri com isso no começo. Só aquela pessoa de tentar fazer 15 projetos ao mesmo tempo e tudo mais. Então, eu sofria muito com isso, porque eu perdia muita credibilidade. Porque dos 15 projetos vão dar 2 certo. E talvez para a maioria das pessoas nenhum não vai dar certo. Mas quando tu prometeu 15 e entregou 2, parece que é ruim, né? Então, eu sempre... É como o atrasado, né? Às vezes você promete que vai entregar alguma coisa na sexta-feira e entrega na segunda. É isso. Você poderia ter prometido que ia entregar na segunda e entregasse na sexta. Exato. É over-delivery até. Exatamente. Não exatamente. Então, eu sempre cuidei dessas coisas. 3 coisas. Então, vamos lá. Você tem a comunicação. Comunicação. Que traz o brilho no olho também. Porque se você está comunicando, você está vendendo a tua ideia. Está vendendo o que está acontecendo. Está passando para frente. Brilho no olho. E o brilho no olho reforça, claro, diretamente a credibilidade. Porque faz a energia fazer a coisa dar certo. A energia tem que resultar naquilo que tu promete, né? Tem. Senão, eu gosto lá na nossa empresa, na Impacto, a gente tem um valor que a gente usa que é o discurso alinhado à prática. Não adianta falar e não fazer. Né? A gente tem muito essa coisa da credibilidade também, ser forte, porque se não dá, não dá. Ou não é agora. E a comunicação é algo que eu vejo em todas as empresas que eu dou mentoria ou consultoria. Quando eu vou falar com os líderes ou com os liderados, eu pergunto o que você acredita que poderia melhorar aqui dentro. 90% traz a comunicação. A gente gostaria de saber antes as coisas, a gente gostaria de saber o porquê das coisas, a gente gostaria de saber onde a gente vai. Tem muito a ver com a nova geração, que é o pertencimento, é trabalhar por propósito, né? O propósito, é o brilho no olho. Isso faz mais sentido do que muitas vezes um aumento de salário, uma comissão maior. Então, esse pertencimento, fazer parte, e aí você mostra o quanto você é líder de um movimento. A liderança é uma liderança de movimento. E isso faz toda a diferença na gestão de pessoas, né? Com certeza. Com certeza. Não, e tu sabe que tu falou disso agora e me lembrou de situações, assim, né? Eu tenho momentos que várias vezes já aconteceu, né? Eu tô lá andando e aparece alguma coisa que eu sei que é uma grande oportunidade. Por exemplo, a mudança de Balneário pra Alphaville. Tipo assim, apareceu algumas oportunidades que eu falei assim, cara, eu tenho que aproveitar isso agora. Só que isso mudava alguns planos de dentro da empresa. Eu não sou aquele cara que toda semana aparece algo novo, tem uma ideia genial e daí muda todos os planos e quebra todo o planejamento de todo mundo. Não. Mas às vezes isso acontece. Acontece. Só que quando isso acontece, tu tem que ter a confiança da tua equipe suficiente para elas disserem, não, então se tu tá dizendo deve ser, entende? Tipo assim, vamos nesse caminho. Isso aconteceu, tipo, tanto é que a mudança de Balneário para Alphaville aconteceu em 14 dias. Em 14 dias, em 2 semanas, todo mundo cancelou todos os aluguéis, a gente cancelou todos os contratos, tudo, né? Eu ajudei alguns a pagar os cancelamentos de contrato pra gente mudar todo mundo junto pra, sabe? Então, assim, 14 dias. Só que tu imagina, toda a vida da pessoa, tipo, escola dos filhos, tudo mudou em 14 dias. Mas por quê? Porque tem uma confiança muito grande. E todo mundo falou, e eu perguntei, gente, eu sei que alguns podem ficar mais um tempo e tudo mais, a gente vai deixando vocês home office, não, a gente vai mudar todo mundo junto. Entende? Então, assim, mesmo quando as coisas acontecem que tu não consegue comunicar porque apareceu alguma oportunidade, nesse momento que a tua credibilidade, a confiança que as pessoas vai aparecer, né? Vai, porque a tua comunicação, como você mesmo disse, ela veio antes. Se a comunicação vem sempre antes, quando você está comunicando, tem uma confiança, tem uma clareza, tem uma fé naquilo que você tá vendo além. Porque o líder, ele também, ele vê além. Se ele escuta as pessoas. Exato. A gente só consegue enxergar além se a gente consegue escutar. Exatamente. Né? E escutar o teu coração, porque você está escutando, né, a mensagem ali, que oportunidade, o que está brilhando, por que eu estou enxergando dessa forma. Exato. E escutar os outros para poder fazer acontecer. Me conta uma coisa. A gente se conheceu, porque nesses 14 dias no meio ainda teve um churrasco lá na minha casa. Né? É verdade. Que, enfim. Mas a gente se conheceu
Acho que com um propósito muito parecido. Nós estávamos num mastermind, num evento de mastermind, buscando network. Né? Isso E aí. aí nós nos conhecemos nesse lugar, acho que eu palestrei, você palestrou, ou você estava, enfim. E aí logo em seguida a gente se encontrou em Brasília, num outro evento, os dois palestrando, e aí depois nós sentamos numa mesa, numa churrascaria, onde estava o Augusto junto, você contou a tua Verdade. história, e ali conectou também com o meu marido, com o Augusto, contando a tua história, o teu jeito, e daí que virou o tal do churrasco, enfim. Como é que se faz network hoje num tempo e num lugar onde tem muita gente, tem muitos interesses e tem muita superficialidade nas coisas? Legal. Acho que é um assunto extenso, mas vamos lá. Eu sempre penso assim, intencionalidade, né? Quer dizer, qual é o meu objetivo com isso? Porque eu já me coloquei em situação de estar, tipo, não, vamos fazer network, vamos conectar com um monte de gente, porque eu sempre tive a oportunidade de me conectar com muita gente. Eu sempre estava nos locais que tinha aquela oportunidade. Mas, e assim, por um certo tempo eu tentava me conectar com todo mundo. Eu achava que, não, a solução é essa, conhecer todo mundo e pronto. Só que chega um momento que tu começa a perceber assim, mas qual o objetivo, né? Por que eu preciso conhecer o fulano que é famoso em tal área? Mas por quê? Que resultado vai trazer para mim e pra ele, entendeu? Talvez só conhecer por amizade, tudo bem, mas ter uma intenção clara, né? Então eu comecei a definir o seguinte, qual a intenção que eu tenho? Qual o objetivo que eu tenho com um relacionamento? Tá. Então esse objetivo pode ser buscar um sócio, buscar um investimento, buscar parceiros de negócio, buscar fornecedores, o que eu tô buscando, né? Então eu vou entender isso. E a partir desse momento eu começo a organizar o que eu tenho, quem eu conheço, né? Eu organizo em 3 camadas, assim. A primeira camada tá contato. Quem é que eu tenho contato? Eu tenho capacidade de falar com aquela pessoa. Não que eu tenho um relacionamento muito próximo, mas se eu mandar um WhatsApp para aquela pessoa, ela vai me responder, entende? Na segunda camada eu começo a aproximar um pouco, né? Que a gente chama de camada da influência. Quer dizer, dentro dessa camada estão as pessoas que eu tenho influência e ela tem influência sobre mim. Então, por exemplo, eu e tu, a gente se conhece. E aí a gente se conhece, começa a dar bem lá naquele momento. E a gente vê que é o seguinte, eu te falo alguma coisa e tu leva em consideração. Tu pensa assim, nossa, eu acho que eu vou fazer isso aí. E tu me fala alguma coisa, eu também levo. Então a gente influencia um ao outro, entende? Então tá um pouco mais próximo. Perfeito. E dentro de tudo isso, a gente tem, tipo assim, realmente a aliança, né? Quer dizer, as pessoas que estão indo na mesma direção que a gente estão indo junto, né? São pessoas muito próximas. Tu não vai ter muita gente dentro desse círculo, mas são as pessoas realmente próximas de ti, estão alinhadas e estão indo pro mesmo local, então assim, vamos junto, né? A grande questão aqui é que o que entra para a camada de influência e depois para a camada de aliança são as pessoas que têm relação com teus valores, que estão alinhadas contigo, entende? E tudo que tu forçar de fora para trazer para dentro, para ter essa influência e que não tá conectado, acaba gerando algum problema, alguma dissonância, algum probleminha vai existir no futuro, entende? Então eu comecei a entender o seguinte, cara, eu tenho uma intenção, certo? Eu começo a procurar as pessoas que fariam sentido estar na minha camada de influência ou aliança, que são as pessoas que vão me ajudar, eu vou ajudar e a gente vai estar, ou até a gente vai estar indo juntos para o mesmo caminho. Sim. E eu comecei a entender o seguinte, quem são as pessoas que podem fazer sentido para isso? São as pessoas que têm valores parecidos. Então tu vai ver que a gente, naquele mesmo evento eu conheci um monte mais de gente. Sim. E eu talvez não tenha continuado essa relação com nenhum, entendeu? Porque eu vi que, poxa, desconectou aqui, entendeu? Esse valor aqui que é importante para mim desconectou. Então eu não vou continuar essa relação. Sim. Então algumas relações continuam, outras não. Então primeiro, a intenção. Segundo, organizar quem é que tá nessa. E depois entender o que tá fora. Que pode fazer sentido que esteja dentro, né? Então, por exemplo, eu começo a entender, poxa, essa pessoa aqui poderia ser um bom fornecedor, um bom sócio, né? Então, como é que eu me conecto com ela? Então, quem das pessoas que eu conheço que pode ter alguma conexão com essa pessoa, eu posso trazer para dentro, né? Eu posso aproximar ela. Posso ir em algum churrasco, eu levo ela, entende? Sim. Então, assim, eu consigo gerar uma relação ali. Mas é entender, tipo assim, que do outro lado, não é só eu tentar chegar nessa pessoa, mas o que valor eu consigo gerar para ela, entende? Que é aquilo, tem que ter algum valor, né? E tem uma... Aí vamos para esse próximo passo, que tem essa questão da gente... E como que a gente vai para um próximo passo, né? Como que a gente aproxima ou se aproxima das pessoas que gerou uma certa conexão? Porque a gente começa a achar... Eu não sei se você é assim, mas a gente começa a achar que as pessoas são ocupadas, que as pessoas são mais importantes, que as pessoas não te reconhecem como você tá reconhecendo elas. E aí a gente, às vezes, pode não ter a ação, porque tem a intenção, mas não tem a ação estratégica. Eu gosto de falar de ação estratégica. Legal. Né? Porque ter uma ação pela ação também não adianta. Perfeito. Né? Ou também, é um milagre, a pessoa gostou de mim, me chamou. Não,
Acho que tem que ter uma ação estratégica. Claro. Nós somos pessoas que fizemos aulas, a gente está na educação, a gente faz evento, a gente faz palestra, a gente conecta com os nossos, a gente faz a troca entre nossos clientes. Então, a gente consegue ter, de uma forma bastante fluida, eu e você, essa influência um com o outro, nas nossas conexões. Mas quem está nos escutando agora, né? Porque, às vezes, as pessoas travam nisso. E elas ficam esperando que alguém apresente. Ou alguma coisa aconteça. Ou Chay, então você me apresenta para o Alisson, ou Alisson, você me apresenta para a Chay. Como é que alguém, de forma protagonista mesmo, pode ter uma ação estratégica? Porque você sendo tímido, sendo do interior do Rio Grande do Sul, né, casado, com uma filha pequena, então você tem todos os predicados aqui para, de repente, ter paralisado e não paralisou. Eu gosto que você me traga também das tuas ações estratégicas. Legal. É o quê? A ideia é mais forte, a coragem, tem um estudo da pessoa antes, o que você faz para agir? Hoje, assim, apesar de eu já ter sido muito mais estratégico em algumas coisas, hoje eu penso assim, ó, eu tô sempre em ambientes, né? Então, assim, a primeira questão é tu se colocar em ambientes. Tipo assim, em que mentorias, em que eventos, em que lugares tu tá, né? Porque se tu estiver nos lugares errados, tu não vai ter a oportunidade, né? Então, tu não tem nem como iniciar um contato. A partir do momento que eu tenho um contato com alguém, eu já consigo identificar se faz sentido ou não, né? Nesse momento, eu posso bolar uma estratégia para criar uma influência. Então, por exemplo, a gente se conheceu. Aí eu falo assim, poxa, vamos imaginar o seguinte, a gente tava no Mastermind, o dono do Mastermind, que é o Paulo, vai lá e fala assim, poxa, tem um churrasco lá em casa. A gente vai se aproximar mais. E o quanto mais a gente se conectar e contar nossas histórias e conectar outros pontos com família e tudo mais, mais facilmente vai estar numa camada de influência, vai entrar para dentro da segunda camada. Então eu entendo o seguinte, posso te convidar, por exemplo, que a galera faz muito hoje, eles conhecem um evento e tal, daí falam assim, poxa, faz sentido essa pessoa. Aí fala assim, vamos lá gravar uma live juntos? Aí pronto, o que vai acontecer numa live? Eu vou contar minha história, tu vai contar a tua, a gente vai trocar um pouco de informação e assim, eu já vou te conhecer, entende? E tu já vai me conhecer, então talvez faça sentido, e os dois observem isso, que faz sentido se conectar mais. Poxa, vamos conversar mais, daqui um pouquinho tá num outro evento. Então, assim, o que eu penso é, se faz sentido pra mim chegar até alguma pessoa, eu tenho interesse e eu sei que eu posso ajudar e ser ajudado nessa relação. Eu começo a entender o que eu preciso fazer. Então, vai ser uma live, vai ser churrasco, em que eventos que eu tenho que estar, que ela vai estar, onde eu tenho que estar, entende? Então, assim, eu começo a definir ações práticas que eu tenho que fazer pra estar mais perto daquela pessoa. Porque o que eu entendo hoje, antes eu entendi um pouquinho diferente. Eu era muito mais, né, vou analisar, vamos ver quem é essa pessoa muito antes. Assim, hoje eu entendo que uma relação, isso vai meio que acontecendo naturalmente. Se eu estiver naqueles ambientes, por exemplo, eu quero me aproximar de ti. Aí eu vou lá num evento teu. Aí eu converso contigo, oi, Chay, tudo bem? Te troco um pouquinho da ideia. Não vai acontecer aqui toda, né? A pessoa vem tão ansiosa que aquilo aconteça que ela, tipo, nossa, vamos tirar foto, vamos não sei o que lá. Não, calma, relaxa. Tipo, é uma relação normal. A gente se conhece, tal. Depois tu tem outro evento, eu vou lá no teu evento de novo. Aí tu me vê, poxa, tava no outro evento, tava lá e tal. Daqui um pouquinho, tipo assim, eu vou em 2, 3 coisas que tu está ou nos teus eventos. Já tá próximo? Já tá próximo, entendeu? Porque tu vai vendo a mesma pessoa várias vezes. Tem muito aluno meu que, tipo assim, foi em 3, 4, 5 imersões minhas. Tipo assim, quando ele foi na 5ª vez, eu falei, pô, mas tu tá sempre aqui, vamos sentar aqui, vamos conversar. Porque várias vezes que eu tive contato com aquela pessoa, tipo assim, eu achei ela agradável, entendeu? Sim. Achei que se conectava comigo. Só eu não tive oportunidade nas outras vezes, daí eu vejo ela pela 5ª vez, eu penso assim, não, peraí, quem tu é? Vem aqui, vamos conversar rapidinho. Então, assim, isso faz sentido, tu se dedicar também pelas relações que tu tem interesse. É um investimento. Tu tá fazendo um investimento. Tem que investir. Porque se tu sabe que faz sentido pra ambos... a pessoa também vai entender. Eu concordo. Só tem que provar isso pra ela, entende? Tipo assim, é um tempo. Eu acho que o maior problema que as pessoas têm nessas relações é a ansiedade. Tipo assim, tu sente... Eu sempre digo assim, sabe qual é o melhor momento pra fazer network? É quando tu não precisa. É verdade. Boa. É muito fácil. Porque, tipo assim, tu não precisa, tu tá com a vida ganha, certo? Toda a relação tua vai ser natural. Vai. E tu vai chegar nos ambientes e, tipo assim, gostei da fulano, deixa eu me conectar com ela. É diferente. As melhores vendas também acontecem quando a gente não tá precisando pagar boleto. Exatamente. Não é? Exatamente. As pessoas sentem a ansiedade. Se tu chegar num grupo, qualquer evento, qualquer mastermind, tu chega num grupo e tu chega assim, não, mas vamos fazer um negócio, vamos fazer... A pessoa sente que tu tá ansiosa, tu tá ali pra ser salva, entende? Tipo assim, e aí todo mundo já fica um pouco mais espiado. Então assim, calma, tipo assim, sabe? Eu acho que o melhor momento pra mim, quando eu mais me desenvolvi, porque eu sempre fui aquele cara que trabalha.
Trabalha muito. Trabalho, eu também. Então, assim, trabalho um monte. E eu não entendi essa questão de me relacionar com as outras pessoas. Isso amplificou muito o meu resultado. Porém, olha só a palavra, amplificou. Aham. Não criou do zero o resultado. Ela amplificou. Então, eu entendi assim, eu tenho que trabalhar, eu vou fazer minhas coisas e eu vou desenvolver essas coisas. E eu fui desenvolvendo. Chegou um momento que eu vi que, cara, eu tô num platô na minha vida que, tipo assim, por mais que eu trabalhe mais, mas não sai. Aí eu pensei, com a Pan, né? Eu com a minha esposa, a gente pensou, não, vamos se conectar, vamos conhecer, porque a gente não tem nem amigo mais pra conversar sobre negócio. Porque só trabalha? Então, vamos ir pra um próximo nível, vamos falar com outras pessoas. A gente começou a se conectar. Isso amplificou demais. E em questão de 2, 3 semanas, eu conheci a gente, tinha feito negócios que eu nunca imaginaria que eu poderia fazer. Só que eu tava pronto e eu não tava ansioso. Eu fui pra essas relações, tipo assim, muito tranquilo. E aí, como é que tá? E aí a gente vai se relacionando. Só que assim, eu tava seguro que eu tava fazendo o meu. Eu tava tranquilo. Tu não tava ali no Não desespero. tô desesperado. É a minha última chance. Exatamente. Né? Tu sente É, algumas é pessoas... a única chance da minha Exato, vida de estar exatamente. perto dessa pessoa. E aí acaba Exatamente. afastando muitas vezes. Eu Exatamente. concordo muito. E agora você estava falando, eu vou conectar direto com a indústria. Porque a gente está falando de relacionamento, de pessoas. E a indústria que está aí na holding? Eu acho que muita gente me pergunta sobre a indústria, porque é a única coisa que sai fora da maioria dos meus negócios, né? E é onde eu gosto de atuar realmente em educação e tecnologia. Tá. Eu atuei em algumas indústrias químicas e tudo mais, e eu tive por pouco tempo essas empresas e vendi, mas a gente tem uma indústria de café hoje em Minas Gerais, né? Então, falando de network, de encontros, a gente bota o café na mesa. Bota o café, Vamos tomar um cafezinho. Muito sentido, né? E interessante que eles eram alunos. Tipo assim, tu vê, eles foram numa imersão, a gente manteve contato, e aí, tipo assim, eles forneceram pra nós, a gente como cliente deles, poxa, vamos fazer. Aí a gente começou a fazer algumas coisas, e eles já tinham falado assim, cara, se fizesse sentido pra ti em algum momento, a gente pode conversar, pra te entrar no negócio e tal. Eu falei, legal, mas é que eu acho que hoje, olhando o teu negócio, eu não acho que eu vou conseguir multiplicar ele. Eu entraria pra dividir com vocês, não quero dividir com vocês, Sim. não. E aí passou um tempo mais, passou uns 6 meses, 1 ano, a gente volta a falar, e assim, mantendo um pequeno uma relação, mas a gente volta a falar porque eu falei com algumas pessoas de alguns mercados e falei assim, cara, mas eu acho que essa ideia aqui eu poderia aplicar lá. Aí eu volto a conversar com eles. Aí a gente manteve uma relação. A gente teve um crescimento em 35 dias, depois de eu entrar como sócio, a gente teve um crescimento de 450% do faturamento. Entende? Nossa. É muito rápido, mas Muito rápido. por quê? Tipo assim, porque eu entendi, dessa forma eu posso ajudar. Então, Modelo de negócio também mudou. um modelo. Não, toda a estratégia de produtos mudou, então. Mas tu entende que uma relação que foi criada, eles estavam tranquilos, por quê? Porque eles estavam fazendo o deles, entende? Eu via que eles estavam trabalhando. Eles fizeram a imersão, conseguiram melhorar o resultado. Então, assim, tudo que eles vinham fazendo demonstrava que são pessoas que se conectam comigo com os valores, são pessoas dedicadas, estão trabalhando. Sim. Tipo assim, não estão ansiosas, não, estão fazendo o deles. A questão é, com ou sem mim, dá certo. Comigo vai dar certo mais rápido, porque eu vou poder resolver alguns problemas. Vai amplificar, como você falou. Exatamente. E que também é bom pra você e bom pra eles. Exato. O Augusto fala muito isso. Se tem que dividir 50% daquilo que a gente não tem, pronto. Que bom, quero dividir 50% daquilo que eu já não tinha. Né? Não dá pra dividir 50% do que eu já tenho. Exato. Eu tenho que dividir 50% ou 40%, sei lá, com algo que nem estava entrando. Exato. Aí faz sentido. Exatamente. Aí faz sentido. Não, e o interessante é que a relação funciona muito bem porque eu sei que eles fariam sem mim e eles sabem que fariam sem mim. Nenhum dos dois tá ansioso. Então a gente vai fazer um bom negócio. Sim. Entende? Porque eu sei não que tem eles uma vão conseguir dependência. Fazer. Não tem. Exatamente. E é uma dependência emocional que não existe. Muitas vezes. É isso aí. Não é? É isso aí. Porque a dependência emocional, ela é algo que atrapalha mais do que a dependência financeira. Exatamente. A capacidade, eu não sei viver sem você, não sei tudo tomar uma depende decisão de sem ti. você. Exato. Não funciona. E nesse mundão aí, você e Pan trabalhando juntos, né? Um relacionamento que eu adoro. A Pan é uma querida, uma amiga querida. A gente está sempre trocando ideia com aquela menininha maravilhosa, a palestrante, a nossa palestrante. Me conta um pouco como é que é o casal, como é que é o teu estilo de vida, o que melhorou, o que mudou, essas mudanças todas que você traz com o teu crescimento. Porque aqui a gente tem, no Pode Sim, um mundo bem feminino, né? As mulheres assistem muito o Pode Sim, elas já têm bastante inspiração, eu e o Augusto trabalhando juntos, né? Hoje ele tem um pouco mais de bastidor, mas também já assume o seu papel no palco, e às vezes é uma dor
que a gente vê no empreendedorismo feminino, a mulher não conseguir dividir essa mesma energia com o marido. Ele não entender muitas vezes o papel dela, ou ela não entender o papel dele. Como é que vocês lidam com isso? Traz pra gente um pouco da tua experiência de vida. Legal, eu vou dar a minha opinião, assim, né? O que eu vejo hoje é assim, eu vejo dos dois lados uma reclamação muito parecida, né? Porque eu já ouvi de centenas de homens dizer assim, nossa, minha mulher não me apoia. Cara, eu acho que a grande questão tá em como é que tu vende as coisas, né? Sempre quando tem num casal um que é mais empreendedor, que quer construir, quer fazer, tipo assim, isso vai acontecer. Acontece uma dissonância, porque tem de um lado uma pessoa que tem um pensamento, a forma de lidar, tipo uma busca de segurança muito diferente de ti. Tu já assume mais risco, já quer fazer mais coisas e assim, não vai alinhar, né? O interessante foi que eu e a Pan, quando a gente se conheceu, a gente fez um alinhamento muito claro. Eu tinha um mentor meu, né, ele é dono de uma rede de clínicas, né, no Rio Grande do Sul. E ele falou, ele tinha feito um treinamento com a mulher dele, eles eram casados já há uns 30 anos, ele fez um treinamento para eles fazerem um alinhamento, né? Tipo assim, entenderem, cara, quem a gente é, pra onde a gente quer ir, será que a gente tá indo no mesmo caminho mesmo, sabe? Vamos fazer um alinhamento total. E aí, daquele treinamento, ele me deu 2 ou 3 ferramentas, ele imprimiu assim pra mim, e eu levei pra casa. Eu falei assim, eu tava com a Pan, tipo, há um mês, assim, sabe? Um mês tu já chegou. Não, já cheguei e vamos ver se faz sentido. Aí, mas foi legal, assim, porque claro que é um momento, eu acho que eu sempre brinco assim, que o melhor momento de fazer grandes mudanças é o início de relacionamento. Porque tá todo mundo disposto a fazer qualquer mudança, né? Então a gente sentou e vamos conversar. Tipo assim, vamos entender pra onde a gente tá indo, quais os objetivos. E a gente começou a ver um monte de dissonância. Então, tipo assim, cara, ela quer fazer isso aqui, mas eu não quero fazer isso. E eu quero fazer isso, ela não quer fazer isso. Tinha bastante? Tinha. Só que isso que foi mas interessante. Mas é que tinha uma visão de mundo de cada um limitada também. E então, esse que é o ponto. Entende? Porque é o que eu tô enxergando de possibilidade, tu não tá enxergando. É lógico. E o que tu tá enxergando. E aí porque ninguém olha pra isso. Tu olha pras coisas do dia a dia, que te irrita, entendeu? Mas, tipo assim, será que essa pessoa consegue enxergar o que tu enxerga? Nesse momento eu entendi uma coisa, assim, ó. Muitas vezes, a visão que tu tem completa, ela não é... Tu não tem capacidade de explicar ela. Porque a tua visão tá tão longe, entende? Tu tá pensando, tipo, 5 anos, e a pessoa não vai conseguir acompanhar isso. Porque ela não consegue ter aquela clareza. Tanto é que eu falo pra equipe, assim, muitas vezes, eu tenho uma visão que tá muito mais longe do que eu consigo comunicar. Mas se eu comunicar isso aqui, eu começo a parecer louco. Isso. Então é melhor que eu comunique passos. Então o que eu entendi, assim, quando a gente tava conversando, né? Tá, vamos lá. Tu quer ir pra cá por quê? Não, porque isso aqui é o melhor caminho, né? Tipo assim, não, mas peraí, e que outros caminhos que tu pensa? Ah, não, tem esse aqui, não, mas só tem esses 2 caminhos? Não, tem vários outros caminhos, né? Então deixa eu te mostrar os que eu sei. E a gente começou a conversar. Teve coisas que ficou, assim, a visão dela era melhor, teve coisas que a visão minha era melhor, então a gente foi adaptando, só que assim, a gente chegou num consenso, cara, a gente tá indo nesse caminho juntos, então, entende? Então, assim, um cede de um lado, um cede do outro, mas os dois têm pelo menos uma parte da consciência do outro pra conseguir entender se aquilo é melhor ou não. É uma conversa longa? É, mas ela alinha muita coisa. Então, a partir daquele momento, a gente começa a mudar com o casal. Isso, provavelmente, assim, a gente começou a ter bons resultados trabalhando juntos, porque a gente, poxa, vamos fazer juntos? Então, vamos trabalhar juntos, vamos tocar essas coisas, né? E depois de 3 anos de relacionamento, a gente estava realmente alinhado, entende? Hoje a gente tem 8 para 9 anos já, né? Então, depois de 3 anos, a gente sentiu que, cara, agora tá realmente funcionando, sabe? A gente não tem mais aqueles pequenos impasses e tudo mais, já tá mais alinhado, a gente resolve rápido o que tem que resolver, tá mais claro, né? Mas eu vou dizer, assim, uma das melhores coisas que eu fiz foi justamente trazer pra perto, entende? Porque às vezes a gente não tá disposto a ter a conversa que a gente tem que ter, porque ela é longa, ela é cansativa, ela tem que explicar um monte de coisa. Às vezes ela é repetitiva, ela precisa voltar exato, naquela conversa. Vai ter que voltar muitas vezes. Muitas vezes. E tu não tá disposto muitas vezes, né? Só que, cara, olha pra quantas coisas tu tá disposto a fazer e gastar energia que nem vão te gerar tanto resultado quanto ter a pessoa que tá do teu lado junto contigo em um projeto, entende? Exatamente. Então, pra mim, eu acho que assim, eu sempre brinco com a Pan, assim, que a parte mais difícil da vida a gente já conseguiu resolver, né? Que é achar alguém pra estar junto e, tipo assim, vamos dia. Depois o resto é fácil, entende? Tipo assim, o resto a gente vai construindo junto. Mas a parte mais difícil é achar alguém, entende? E a gente achou. Então, assim, agora, da parte fácil do resto da vida, o que a gente vai fazer dela, entende? Então, a gente vai buscar isso, entende? É isso. Legal. A gente chama lá em casa dos combinados, né? O Augusto gosta de dizer que são os combinados da Chay. Já ouvi isso. Já ouviu, né? Mas esses combinados, eles fazem com que a gente tenha, inclusive, um outro recurso, um outro elemento na mesa, que é tempo. Porque quando a gente coloca um combinado, a gestão do tempo
Tá, mas por quanto tempo a gente vai ficar nesse movimento ou nessa troca? Legal. Então, quando, por exemplo, em 2020, final de 2020, que a gente teve uma sentada na mesa para conversar, olha, 2021 eu não quero mais fazer isso, quero fazer aquilo. Aí vem dinheiro, aí vem decisões. Ah, mas vamos fazer tal coisa? Vamos. Por quanto tempo? Um ano. Durante um ano, a gente vai tentar esse outro caminho, desse outro jeito, e a gente vai tentar junto. E eu lembro que no meio do caminho, um pouquinho depois, em outubro, a gente teve um problema com um sócio na época que a gente tinha, e aí a gente sentou de novo, eu lembro que a gente sentou na mesa mesmo. A gente disse assim, olha, nós tínhamos combinado que o que acontecesse durante esse ano não ia impactar negativamente na nossa relação, na nossa energia e na nossa família. Tem algo negativo acontecendo, mas a gente vai escolher e a gente já escolheu ficar junto. E ele falou assim, é isso mesmo. E a gente lidou tão bem com aquele momento de crise, porque foi uma crise. Quando tem um descontentamento num negócio que envolve dinheiro, é um momento de crise. Claro. E geralmente os casais brigam por conta de dinheiro, se afastam, ou culpam o outro, ou responsabilizam o outro. Mas esses combinados lá atrás fizeram com que naquele momento fosse um processo leve. É, isso aí. Né? Por falar em leveza, a gente vai chegando no final. E aí eu faço 3 perguntinhas rápidas aqui do Pode Sim. Uma comida que pode sim, que você gosta. Nossa, vai parecer sacanagem. É massa alho e óleo. Ai, eu adoro massa e óleo, mas eu não posso comer, depois eu fico passando mal. Eu comia... Olha, teve uma época da nossa vida que eu e a Pam viciamos, assim, a gente comia todos os dias, assim, durante uns 6 meses. Todo almoço era massa alho e óleo. Massa alho e óleo, que delícia, muito bom. Pode sim um lugar no mundo que você talvez já conheça ou que queira conhecer. Ah, não sei. Eu gosto do lugar que eu tô. Boa. Acho que a Alphaville é um bom lugar. Que bom. Eu acho que tem momentos para as coisas, né? E pro momento atual é o lugar no mundo que eu gostaria de estar mesmo. Que bom. E uma palavra ou uma mensagem que você quer deixar aqui para os nossos ouvintes? Pode sim. Pode sim, você pode alguma coisa. Então vamos lá. Você pode... Difícil essa, hein? Baseado na tua história. Você pode acreditar, às vezes, Você pode mudar? Você pode escalar? Você pode voar? Eu acho que eu vou conectar com o que a gente acabou de finalizar ali sobre relacionamento, né? Eu acho que assim, você pode ir mais, você pode escalar mais, você pode crescer mais se as coisas estiverem alinhadas. Se tu tiver um cônjuge, alguém contigo que esteja alinhado, né? Porque agora quando tu falou ali, eu fiquei pensando assim, tu falou, as pessoas até brigam, né? Culpam o outro por causa de dinheiro e tudo mais, né? Mas isso não aconteceu comigo, mas eu tenho uma clareza do porquê. Porque tá alinhado e a gente combinou juntos, entende? Não tem como culpar o outro por uma coisa que a gente decidiu juntos, né? Exato. Então, assim, escolha tem alguém junto contigo para dividir esses momentos, para construir as coisas e alinha com essas pessoas, entende? E aí tu vai poder muito mais. Tu pode muito mais se tu tiver com esse alinhamento claro, né? Muito bom. Fechou? Fechou. A gente podia fazer um aplicativo de encontro de casais, né? Porque agora eles vão terminar de escutar esse podcast assim, tá, mas onde é que a gente encontra esse cônjuge? Criamos um problema. Criamos um problema, a gente tem que resolver a dor agora, exatamente. Né? Os empreendedores aqui. Bom, Alisson, muito obrigada pela tua presença. Foi muito bom esse bate-papo, como sempre, né? Acho que quando a gente está com pessoas que têm esse alinhamento de valores, essa visão de mundo e principalmente tem essa generosidade de compartilhar tudo que sabe, sem ter medo de expandir e de amplificar o que já tem e o que já conquistou com todo o seu mérito. Então, agradeço demais o Alisson e eu quero dizer que esse foi mais um episódio do Pode Sim. Esse podcast que a gente fala de paz, de Pix, de palco, mas principalmente de uma pausa. E aqui ficou a mensagem, uma pausa para alinhamento. Alinhe os seus sonhos, alinhe a sua comunicação, alinhe o seu brilho no olho, resgate o seu brilho no olho e mantenha-se firme na sua jornada com credibilidade. Mensagens e insights poderosos que Alisson Zigulich trouxe aqui pra gente no Pode Sim. Te vejo no próximo episódio. Valeu, Chay. Muito bom.